Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tenham descansado aí. Nós não nos encontramos na semana passada, feriadinho aí na segunda. Espero que tenham conseguido repor as energias para a gente poder dar continuidade aos nossos estudos. E continuamos aqui. Hoje eu vou começar a aula de um jeito um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Vocês estão vendo aí uma tela. Não tem indicação de qual será o nosso tema, de qual pelo menos é o universo, de que universo vem esse tema, né? De que assunto ele se trata. Porque antes da gente começar e antes de eu falar, eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho sobre um trecho de um vídeo que eu vou passar para vocês. Ele faz parte de um documentário que chama Human, o filme. Vocês acham completinho no YouTube, tem 3 volumes. E esse documentário pegou depoimentos de várias pessoas ao redor do planeta, tá? Cada um contando alguma coisa ali que julgou interessante. A gente vai ver um desses depoimentos. Presta bastante atenção, ele está 100% conectado ao nosso tema e a hora que ele acabar, eu volto para a discussão. Tá bom? Assistam aí. I remember my stepfather. Would beat me, and he would beat me with extension cords and hangers and, pieces of wood and all kinds of stuff. And, after every beating, he would tell me, it hurt me more than it hurt you. And, I only did it because I love you. It was kind of, it communicated the wrong message to me about what love was. So for many years, I thought that love was supposed to hurt. And I hurt everyone that I love. And I measured love by how much pain someone would take from me. And it wasn't until I came to prison in an environment that is devoid of love that I began to have some sort of understanding about what it actually was and was not. And I met someone, and she gave me my first real insight into what love was, because she saw past my conditions and the fact that I was in prison with a life sentence for murder. And not only for murder, but for doing the worst kind of murder that a man can do, murdering a woman and a child. And it was Agnes, the mother and grandmother of Patricia and Chris, the woman and child that I murdered, who gave me my best lesson about love, because by all rights, she should hate me. But she didn't. And over the course of time and through the journey that we took, that's been pretty amazing. She gave me love. And she taught me what it was. Impactados? Acho que todos os depoimentos deste documentário e deste filme são capazes de fazer isso com a gente. E a partir dessa historinha, eu gostaria de puxar algumas reflexões com vocês. Primeiro, ficaram com dó no momento em que ele começa a contar aí a história dele? Ficaram penalizados com ele nesse primeiro momento? Depois ficaram penalizados com a história da avó, né, da mãe, que é a mulher que ajuda esse moço na prisão, né, que ele fala que foi a primeira pessoa que mostrou
o que era amor de verdade para ele, certo? Por que vocês ficaram penalizados? E talvez não tenham nem, a história dele não tenha nem conseguido fazer vocês terem 100% de raiva em relação a ele, né? Restou aí uma dó, uma pena. Este sentir dó, este sentir pena, ele acontece por uma questão em específico. Para você sentir dó, para você sentir pena em relação ao que a pessoa está contando, você se colocou no lugar dela. E quando você se coloca no lugar dela, isso tem um nome. E é esse nome que é o importante para a nossa discussão. O nome é empatia. Nosso tema de hoje, né, carona aí de FUVEST, porque mexe com sentimentos, vai discutir a questão da empatia. Sim? E para alegrar um pouco a vida de vocês, algumas manchetes que mostram que a humanidade ainda tem salvação. Tá? Todas aí tiradas da internet, do BuzzFeed, Facebook. Sim? Primeira delas. Enfermeiro confundido com Uber e atacado por taxistas foi salvo por uma vaquinha. Não sei se viram esse caso, ele não é tão recente, acho que ele é de 2016. O enfermeiro estava voltando do trabalho, carro preto, e ele passou por um lugar que era manifestação de Ubers. E esses Ubers ficaram os taxistas, né? Ele passou por uma manifestação de taxistas e confundiram ele com Uber. E esses taxistas atacaram o carro, enfim, quebraram janelas, amassaram. Ele ficou muito chateado, o moço, ele dá Vocês acham as entrevistas dele e tal? Ele fica chateado porque ele fala, eu tive que correr, eu nem vi, eu acho que eu bati em alguém, eu acho que eu atropelei alguém para fugir dessa manifestação. E aí foi-se atrás, né, desse motorista, desse enfermeiro, e descobriu-se que ele era um enfermeiro, trabalhava aí 12 horas por dia, ganhava R$ 1.700, estava pagando o carro, acho que em 48 vezes, e o seguro do carro estava atrasado, porque fazia 1 ou 2 meses que ele não tinha dinheiro para pagar o seguro do carro. Obviamente, essa história gerou uma onda de solidariedade, né? Foi feita uma vaquinha online, enfim, arrecadaram dinheiro e tal. Mas por que essas pessoas doaram? Por que gerou essa onda de solidariedade? É a empatia, é o se colocar no lugar do outro, certo? E todas as outras manchetes aqui trazem essa ideia. Olha só, isso aqui é de um post do BuzzFeed que fala 12 imagens que vão fazer você restaurar a fé na humanidade, algo assim. Uma galera que quer acompanhar o Gilmar depois que ele fez um churrasco sozinho. Este moço postou ali o seu churrasco e postou junto essa frase, né? Fazendo um churrasco sozinho. Pior coisa do mundo, mas já me acostumei. E aí, de novo, onda de solidariedade. Após o aniversário sem amigos, garoto recebe 400 cartões do mundo todo. Essas histórias, infelizmente, não são raras, né? Acho que era um garotinho autista, e aí a mãe organizou uma festa de aniversário, nenhum dos colegas apareceu. Ela publicou a história na internet e com uma reação de solidariedade mundial aí, a galera passou a mandar cartão para esse rapazinho. Jovens criam projetos para adaptar parques públicos no Rio de Janeiro para crianças com deficiência. Mesma coisa, né? Solidariedade. O que está por trás do ato solidário? A empatia. O colocar-se no lugar do outro. O importar-se com o outro. Certo? E esse aqui era Tem o vídeo, vocês acham, no Facebook e tal. Uma fiscalização chegou ali na praça dessa cidade de Montes Claros e ia autuar um vendedor da praça, e a população que estava ali na praça no momento se juntou e conseguiram comprar toda a mercadoria, era suco em garrafinha, conseguiu comprar toda a mercadoria antes que a fiscalização apreendesse. Sim? Então, por que tudo isso acontece? Né? Antes do ato, e aí para o ato a gente dá um outro nome, né, que é o altruísmo. Antes do ato, eu tenho uma comoção em relação ao outro. Essa comoção acontece porque eu me vejo no lugar do outro, porque eu entendo o sofrimento do outro, porque eu entendo o sentimento do outro. Isso é a empatia.
tá? E isso é o que vai nortear a nossa discussão. Aqui tem uma definição zona, tirada do Google mesmo, tá? Definição de empatia, tirada do Google, que basicamente vem aí para falar para a gente isso, né? Que a empatia é a capacidade, vou pegar essa definição aqui, é a capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, de aprender o mundo do modo como ela aprende, ou seja, de enxergar do modo que ela enxerga, certo? Então, estamos falando deste universo. Primeira diferenciação importante a se fazer aqui, tá? A diferenciação entre empatia e altruísmo. Como eu disse lá no comecinho, a empatia é a capacidade de compreender o outro, as circunstâncias do outro. Quando você compreende, quando você começa a entender a dor que ele sente, muito provavelmente vem em você uma eventual necessidade de ajudá-lo, tá? Porque aí você entendeu onde ele tá, empatia, e aí você vai ajudá-lo sem querer nada em troca, altruísmo. Sim? Então, todo ato de altruísmo tem por trás uma empatia. Tem por trás entendi o que o outro está passando, não achei legal o que o outro está passando, vou atuar para mudar isso, tá? O nosso foco aqui, de novo, é a empatia, não é o altruísmo. E aí vamos para as nossas duas grandes propostas. Obviamente, esse tema tem uma cara de Fulvestão, né? Fulvestre que gosta de brincar com conceitos, com sentimentos. Já caiu o altruísmo na Fulvestre, já caiu conceitos como utopia. Sim, nossa frase para as estaduais, Fulvestre e Vunesp, é uma pergunta. O ser humano ainda é capaz de ter empatia pelo próximo? E aí você tem duas opções. E é navegando entre essas duas opções que a gente vai brincar com a discussão. Opção 1, o sim, o ser humano ainda tem. Opção 2, o não, o ser humano não tem mais essa capacidade de ter empatia pelo próximo. E aí, a partir do momento em que você definiu o teu posicionamento, definiu tua opinião, tua tese, eu te pergunto, tá bom, você está me falando que ele ainda tem empatia. Por quê? A resposta para esse porquê é da onde você vai tirar os argumentos que você vai defender. Certinho? Aqui não tem certo e errado, tá? Sim e não. Não tem uma resposta pronta. A resposta boa é aquela que você vai saber defender, tá bom? Então, ambos os lados passíveis de defesa. E nós vamos mostrar isso aí. Para quem quiser fazer Enem, saiba que esse tema tem um grau de dificuldade a mais para o Enem, porque o Enem não costuma pedir esse enfoque, né, em conceitos abstratos, em questões relacionadas ao sentimento do homem. Não, o Enem não faz isso. Mas como temos aí a versatilidade da proposta, para quem quiser fazer Enem, faça aí sobre os desafios para desenvolver a empatia na população. Estou partindo da ideia de que a população não é tão empática assim. Se eu estou falando que eu preciso desenvolver a empatia, qual que é o pressuposto por trás dessa frase? Ué, essa população não é tão empática assim. Tá bom? Essas são as nossas duas perspectivas temáticas aí. Vamos para a nossa coletânea. 2 textinhos. Tem um clássico aqui, que é o grande Leandro Carnal. Ele tem várias palestras na internet sobre empatia. Digita lá, Leandro Carnal, empatia. Vocês vão achar vídeos curtos de 5 minutos até palestras de 1 hora sobre o Carnal falando, né, em relação à questão da empatia. Aqui era uma entrevista. Olha só. Em suas palestras, você costuma abordar o tema empatia. Por que considera tão importante? Respostinha do Carnal, que inclusive tem um vídeo dele dizendo justamente essa resposta aí. Empatia é o exercício da capacidade de se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente. O simples ato de ler um romance, quando você se põe no lugar do personagem, é um exercício empático. Parou. Pessoal que chora em filme, faz um exercício empático. Pessoal que se emociona em filme, faz um exercício empático. Tá bom? E viver é negociar simpatia e empatia permanentemente. Mas é um desafio grande. Ser empático pressupõe,
a vontade de entender o outro. Primeiro você tem que partir dessa ideia, tem que ter vontade. De tirar um pouco da cegueira sobre a vida do outro. E aceitar, discutir e incorporar valores que pertencem ao outro. Para. A empatia está relacionada à troca. É você abrir mão um pouquinho do que você pensa ou de como você enxerga o mundo para tentar ver da perspectiva do outro. Eu não consigo ensinar empatia para quem não está disposto a isso. Porque é um exercício. Demanda algumas coisas. Não é automático. Sim? Dessa relação geral empática tratou Aristóteles em Ética a Nicômaco, obra na qual ele diz que a ética serve para tornar as pessoas educadas para o bom e para o belo, e para a harmonia social. Ética, para ele, é o exercício de profissionalizar a empatia, de forma a torná-la apta a entender o outro. Ou seja, para Aristóteles lá, olha só, a ética está relacionada diretamente à empatia. Por quê? Para você ser educado para o bom, para o belo e para a harmonia social, você precisa entender a perspectiva do outro. Certo? Então, para Aristóteles, lá na Grécia Antiga, hein? Estamos falando de muitos anos atrás, já tinha essa noção da empatia. Tá bom? Hoje em dia, falta esse exercício de compaixão, de entender a diferença. Característica importante da modernidade, né, na nossa, em que estamos vivendo, talvez seja o fanatismo. Quando eu sou fanático por algo, vocês devem ter pessoas fanáticas aí na vida de vocês, seja por política, seja por futebol, seja por um determinado assunto. Pessoas fanáticas tendem a não estar aberta para discussão. E se eu não estou aberta para discussão, eu não tenho capacidade de treinar, de concretizar a empatia. Karnal já falou, isso aqui tem a ver com vontade de. Eu preciso querer. É um esforço meu, é um esforço da pessoa em enxergar o outro a partir da perspectiva dele. Certo? Por isso que o fanatismo impede um pouquinho da empatia. Tenta conversar com pessoa fanática. Pega uma pessoa aí fanática por futebol e vai falar que você não gosta tanto assim. Ou vai discordar do que ela fala. Acabou, não tem diálogo. O fanatismo cega a gente, principalmente em relação a tentar entender o outro. Sim? No nosso textinho 2, olha aí, do jornal Nexo, um jornal bastante interessante, gente. Fiquem de olho no Nexo, ele traz umas matérias bastante interessantes. Acho que um dos problemas da política hoje é que estamos perdendo a nossa capacidade de mudar de opinião. Opa! O Karnal não falou ali atrás que a empatia pressupõe isso aqui, a capacidade de enxergar e estar aberto a integrar valores do outro em mim? Já tenho aí um contexto que dificulta a empatia. Obtemos visões e notícias de políticas das redes sociais. Uma câmara de eco que só reforça o que pensamos. Bolha social. É fácil ser empático com quem está na bolha. Perdemos, então, nossa capacidade de nos questionar, de sermos céticos. Isso alimenta um tipo de política muito negativa, pois não conseguimos nos colocar no lugar da outra pessoa. É a bolha social, né? Eu vou ficando cada vez mais restrito no que eu acredito, no que aqueles que estão próximos de mim acreditam. E aí? Que hora que eu vou olhar o outro? Aquele que está fora da bolha. Certo? Passei os últimos 15 anos estudando e falando sobre empatia, porque ela diz respeito a tentar entender a perspectiva do outro e reconhecer que, às vezes, nossa ideia do outro está totalmente errada. Julgamos pessoas, temos estereótipos e preconceitos, mas precisamos tentar encontrar a humanidade que todos nós temos em comum. O grande desafio é tentar criar empatia com seus inimigos, tentar se colocar no lugar de gente com quem você discorda completamente. Ninguém falou que é fácil, gente. Ninguém falou. Fica de indicação, no final dessas aulas, eu passo para vocês um link de uma notícia, porque trata justamente sobre isso. Porque é difícil ter empatia com quem a gente não gosta. Certo? Mas é uma coisa muito valiosa de se fazer. Se imaginar no lugar de outra pessoa não significa que você precise concordar com ela. Para. Nós vimos lá o vídeo, né? O vídeo do começo da aula, e eu tô falando de um assassino. Ele matou uma mãe e uma filha, uma criança.
certo? Ser empático não significa concordar com o que ele fez. Ser empático também não significa livrar ele da responsabilidade, mas é tentar entender o que levou ele a isso. Não precisa concordar com o que ele fez, não precisa falar que ele está certo. Inclusive, você pode ser empático com todas as pessoas envolvidas nessa situação. Não é uma contradição, tá? E as pessoas vão arcar com as suas responsabilidades, com os seus erros, mesmo que você discorde dessa pessoa, certo? Eu costumava entrevistar oligarcas guatemaltecos, quando trabalhava como cientista político. Minha tese de doutorado envolvia conversar com essas pessoas, que financiavam esquadrões da morte na guerra civil daquele país. Eu não concordava com a visão de mundo deles, mas o que tentei fazer foi entender, e isso foi algo valioso. Acho que há um poder em entender as visões de pessoas com as quais discordamos. Nos torna pessoas mais sábias, porque você pode vir a perceber que não é tão diferente deles como pessoa, ou pode aprender sobre algo que tenha as feito se tornar assim. É melhor saber mais sobre isso do que saber menos, certo? Ser empático, de novo, e essa ressalva é importantíssima. Ser empático não significa aceitar o comportamento do outro, não significa concordar, significa entender. Olha esse outro texto. Segundo André Assunção, professor e psicólogo do Rap Vida, Saúde, em ambientes como trabalho, escola e até mesmo dentro de casa, até mesmo dentro da família, a falta dessa sensibilidade pode causar danos na vida íntima e social das pessoas, deixando-as amarguradas e insensíveis. Isso afeta as relações interpessoais na medida em que as pessoas não se colocam no lugar do outro, não conseguem ou não se esforçam para lidar com as diferenças de pensamento e comportamento existentes no nosso convívio social. Destaca Assunção. Claro, a gente convive com pessoas extremamente diferentes de nós o tempo todo. Imagina, se eu não fizer um esforço de tentar entender pelo menos um pouquinho essa outra pessoa, a gente vai viver uma guerra. Como lidar com pessoas que não demonstram empatia com os outros? Assunção destaca que a empatia é uma conduta individual que é desenvolvida nas relações sociais e interpessoais. Para. Se ela é desenvolvida, eu posso treinar, eu posso desenvolver. Não é uma coisa inata, não precisa ser. Eu posso treinar para. As pessoas precisam aprender a ser tolerantes, inclusive com aqueles que não desenvolveram comportamentos iguais aos seus. Quem não demonstra empatia deve buscar tratamento se for uma queixa que o faça sofrer e se questionar, sim. As pessoas devem buscar autoconhecimento para compreender melhor sua conduta social e interpessoal, afirma o psicólogo. Ou seja, a lição importante desse texto. Eu posso desenvolver a empatia. É um treino. O Karnal falou isso. Outro texto falou isso. Podemos nos treinar para sermos mais empáticos. Sim? Aí, para quebrar um pouquinho o nosso tema, o nosso gelo aí, uma tirinha do Armandinho. Sim? Abandonar preconceitos, abrir a mente e se perceber na realidade do outro, até ser capaz de sentir o que o outro sente. Empatia, filho. Certo? É a definição de empatia na perspectiva aí do Armandinho, e só para dar uma aliviada para chegar num outro texto, e esse sim é pesado, tá? Não sei se conhecem esse jornal, ele ficou bastante famoso porque sofreu um atentado há alguns anos, e porque ele tem capas extremamente polêmicas, tá? Essa é uma delas. Olha só, essa charge foi publicada pelo Charlie Hebdo, jornal, no contexto da morte do Michael Jackson. O que a capa diz aí? Michael Jackson, enfim, branco. Branco aqui é uma perspectiva um pouco pejorativa, né? Vocês sabem que o Michael Jackson, ele tinha vitiligo, e ao invés de fazer tratamento para escurecer essas manchas, ele fez o contrário, né? O Michael Jackson é negro. Sim, procurem fotos aí, procurem os Jackson 5, que vocês vão ver o Michael Jackson quando criança, adolescência, enfim. Foi algo pelo qual, além, né, da carreira musical e tal, ele ficou bastante famoso. Mas o enfim branco aqui tá falando do quê? Branco porque agora ele não precisa mais se esforçar para ser branco, né? Morreu, vai virar caveira. O esqueleto é branco. Para. Essa pessoa que fez essa charge,
ela pode ter qualquer coisa, menos empatia. Vamos fazer um exercício de empatia nós aqui? Se coloca no lugar de algum parente dele. Contexto de morte, né? Contexto de luto. E aí um jornal publica uma dessas? Isso é qualquer coisa, menos empático. Certo? É bom a gente ver e analisar que às vezes essa falta de empatia, ela tá diluída no nosso contexto social. Assim como a empatia também tá, né? Esse tema vai te dar as duas perspectivas. Perspectiva do sim, o ser humano é empático, não, o ser humano não é empático. Vamos refletir um pouquinho a prévia, porque o aprofundamento a gente vê na aula. Olha só esse dado. Segundo uma pesquisa da Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos, o Brasil não é dos países mais empáticos do mundo. Sim, somos conhecidos pela alegria e pela hospitalidade, mas quando falamos em se colocar no lugar do outro e tentar entender o que ele sente, ainda estamos muito longe do ideal. O estudo analisou respostas de um questionário aplicado em 61 países, com 104 mil pessoas, que tentava medir compaixão e empatia em situações hipotéticas. O Brasil ficou em 51 na lista, atrás de países como Equador, Arábia Saudita, Peru, Dinamarca, Emirados Árabes, por exemplo. Estamos lá embaixo, né? Considerando que um seria o país mais empático, nós estamos quase na lanterninha disso aqui. Isso é um péssimo sinal para nós, tá bom? Mas é bom, porque a gente reflete sobre isso e tenta e consegue mudar. Sempre tem essa possibilidade, certo? Estamos num lugar ruim, estamos num lugar péssimo. Dá para mudar? Com certeza. Certo? Mas dados aí para vocês se localizarem no assunto, em específico no nosso Brasil. O tema não restringe, mas é bom a gente saber a nossa realidade. Dá uma olhada nessa crônica. Marta Medeiros, chama empatia mesmo. As pessoas se preocupam em ser simpáticas, mas poucos se esforçam para serem empáticas. E algumas talvez nem saibam direito o que o termo significa. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de compreendê-lo emocionalmente. Vai muito além da identificação. Podemos até não nos identificar com alguém, mas nada impede que entendamos as razões pelas quais ele se comporta de determinado jeito, o que o faz sofrer e os direitos que ele tem. Nada impede? Desculpa, foi força da expressão. O narcisismo, por exemplo, impede a empatia. A pessoa é tão autofocada que para ela só existem dois tipos de gente. Os seus iguais e o resto, sendo que o resto não merece um segundo olhar. Bolha social aí de novo, ó. Narciso acha feio o que não é espelho. Opa, esse trecho aqui é de uma música famosíssima, tá? Para quem não conhece, pode procurar. A música é do seu Caetano Veloso e chama Sampa. Ele se retroalimenta de aplausos, elogios e concordâncias, e assim vai erguendo uma parede que o blinda contra qualquer sentimento que não lhe diga respeito. Se pisam no seu pé, reclama e exige que os holofotes se voltem para essa agressão gravíssima. Se pisam no pé do outro, é porque o outro fez por merecer. Afora o narcisismo, existe outro impedimento para a empatia, a ignorância. Pessoas que não circulam, não têm amigos, não se informam, não leem, enfim, pessoas que não abrem seus horizontes tornam-se preconceituosas e mantêm-se na estreiteza de sua existência. Qualquer estranho que tenha hábitos diferentes do seu será criticado, em vez de ser aceito e considerado. Os ignorantes têm medo do desconhecido e o evitam. Vou fazer um adendo aqui. Sabe quando os professores de literatura, e eu sou da área de humanidades, então eu partilho dessa opinião, falam que você precisa botar um pouquinho de arte na tua vida? E não importa se vai ser filme, não importa se vai ser pintura, escultura, música, livros, qualquer uma. A arte, Karnal falou isso pra gente, a arte faz a gente conseguir enxergar a perspectiva do outro. E ela treina a gente para empatia, certo? Vocês têm que entender que precisa de arte na vida para abrir os horizontes. Mesmo que você não concorde, mas para você ter a capacidade, treinar a tua capacidade de enxergar na perspectiva do outro. Sim? Mas não acabou ainda, né? E afora o narcisismo e a ignorância ao mau caratismo daqueles que, mesmo tendo o dever de pensar no bem público,
colocam seus interesses acima de todos e trabalham só para si mesmos. E aí os exemplos se empilham. Políticos corruptos, empresários que só visam ao lucro e respeitar a legislação, pessoas que usam sua posição social para conseguir benefícios que deveriam ser conquistados pelos trâmites usuais, sem falar em atitudes prosaicas como furar fila, estacionar em vagas para deficiente, terminar namoros pelo Facebook, faltar a compromissos sem avisar antes, enfim, aquelas coisinhas que são feitas no automático, sem pensar que há alguém do outro lado do balcão que irá se sentir prejudicado ou magoado. Olha só, de uma forma ou de outra, lembra do tema da cultura da carteirada? Ele voltou aqui. Agora nós estamos vendo o outro lado da situação. É um assunto recorrente, precisamos de mais gentileza, etc e tal. Só que, para muitos, ser gentil é puxar uma cadeira para a moça sentar ou juntar um pacote que alguém deixou cair. Sim, todos gentis, mas colocar-se no lugar do outro vai muito além da polidez e é o que realmente pode melhorar o mundo em que vivemos. A cada pequeno gesto, a cada decisão que tomamos, estamos interferindo na vida alheia. Logo, sejamos mais empáticos do que simpáticos. Ninguém espera que você e eu passemos a agir como heróis, apenas que tenhamos consciência de que só desenvolvendo a empatia é que se cria uma corrente de acertos e de responsabilidade. Colocar-se no lugar do outro não é uma gentileza que se faz. É a solução para sairmos dessa barbárie disfarçada e sermos uma sociedade civilizada de fato. Aqui ela elencou vários problemas da sociedade contemporânea, né, que dificultam a empatia. Tenho vários e vários argumentos para defender o lado do não. O ser humano não tem mais essa capacidade de ser empático. Calma, calma, calma. Eu sou do time da positividade e nós vamos passar pelo lado do sim, obviamente. Então vamos lá, um argumento de cada, só para a gente refletir. E o resto a gente vê na aula, tá? Se eu fosse defender que sim, que o ser humano é capaz de ter empatia, eu poderia dizer e desenvolver uma argumentação com base na ideia de que manifestações de solidariedade em tempos de crise atestam a capacidade de empatia do ser humano. Tem uma página na internet que chama Razões para Acreditar. E essa página é ligada a um site de vaquinhas coletivas. Chama Voa Vaquinha. Qualquer dia, entra nesse site, vai ver o quanto essas vaquinhas não arrecadam. Sinceramente, se isso não é uma amostra de que o ser humano ainda tem empatia pelo próximo, eu não sei o que é. A vaquinha é anônima, ninguém vai ganhar fama em cima disso. Não sai nome, né? Você não ganha atestado de bom samaritano para apresentar em algum lugar. Então, isso é empatia. É se colocar no lugar do próximo, entender o sofrimento e aí ter um ato altruísta. Agora a gente volta lá no altruísmo que vimos no comecinho, ter um ato altruísta para tentar ajudar o próximo. Sim? E puxando um argumento lá da crônica, né, para defender que não, o ser humano não é capaz de ter empatia, eu posso falar que a gente tem uma essência um tanto quanto narcisista, né, focada no eu. E tudo que não diz respeito ao eu, ou aqueles que pensam igual ao eu, não interessa. Palavra bonita para isso aqui, egoísmo. Certo? Egocentrismo. São todos termos ligados a esse contexto do ser humano que só pensa ou só foca em si próprio. Tá bom, gente? Espero que a gente tenha começado a esclarecer esse tema. Eu ainda tenho bastante coisas para a gente aprofundar, inclusive outros vídeos e outros depoimentos lá do documentário. Mas isso a gente deixa para ver em aula, tá bom? Nos vemos daqui a pouquinho. Espero que tenham aí entendido mais ou menos. Quaisquer dúvidas que tenham surgido, já sabem. Começando a aula, só lançar lá que a gente discute e resolve, tá bom? Até daqui a pouquinho.